Bom, me chamo Paulo Eduardo Franco dos Santos Cônsolo, o nome é grande, né? Pelo meu tamanho, 1,85 m, né? Tenho 66 anos, trabalho na área de esporte há mais de 40 anos. Logicamente, não foi só esporte que eu fiz na minha vida, né? Comecei a trabalhar desde meus 16 anos de idade, né? Fiz Senai, depois aí fui trabalhar no ramo de tintas, né? Trabalhei 22 anos no ramo de tintas, primeiro antes de chegar no esporte, e onde eu também era considerado o Pelé das tintas na minha cidade de Campinas, que é uma das maiores metrópoles que nós temos no Brasil. Por coincidência, sou nascido lá, né? Sou de uma família humilde, né? Onde meus pais já faleceram. Nós somos em 8 irmãos, sou o mais velho da família, todos vivos até hoje. E depois dessa trajetória, trabalhando no ramo de tintas, onde eu fiquei 22 anos, eu resolvi montar a empresa de arbitragem. Eu já trabalhava como anotador, eu sou anotador de futsal, formado em 1989 pela Federação Paulista, fiquei 29 anos na federação, encerrei minha carreira por vontade própria minha. Chega uma hora você sente, tem, né, parar numa federação. Não fui confederado por um motivo lá de uma briga lá com o vice-presidente da época, né, que hoje já faleceu, né? Porque eu tenho, até hoje, eu trabalhei numa liga de Campinas, Liga Campineira de Futsal, que era a maior liga no estado de São Paulo, era considerada a maior liga. Depois ela foi, e lá eu trabalhei, fui diretor de árbitro, diretor técnico, só não fui presidente da liga, porque não deixaram. Tanto que o presidente da época já faleceu, e eu montei uma liga na cidade de Jaguariúna, cidade do Rodeio. Ela é de 1999, ela existe até hoje. Só que ninguém quer ser presidente, né? E a turma acha que ser presidente você tem que ganhar dinheiro. Eu já penso ao contrário. Eu fiz muitos campeonatos de futsal menores com a liga sendo presidente. Eu tinha um bom acesso na federação. Enquanto eu estava na federação, não só como árbitro, mas eu sempre representava a minha liga, representei bem a Liga de Campinas também, né? E adoro o esporte. Aí montei a empresa de arbitragem, tenho até hoje, mas não quero mais saber disso. Encontrei essa pessoa que hoje estou aqui na cidade, prestando meu trabalho, com a empresa do Gabriel, conheci ele há 5 anos, e eu estou me dando bem da maneira que então, todos têm eventos, né? Eu estou conhecendo bastante Minas agora, né? Só ouvia falar, mas nunca tinha ido a alguma cidade. Eu não sei, ali pertinho de Campinas, ali, tipo até Poços de Caldas, aquelas regiões ali de Minas. Mas agora eu estou conhecendo mais por intermédio do Gabriel, que ele tem pego, ele faz bastante cidades aqui. Quando ele vai nos eventos, ele me convida. Eu sou uma pessoa que sei fazer as súmulas de futsal, que é minha especialidade, sei fazer futebol, basquete, vôlei. O que deixar comigo eu faço, porque eu trabalhei com gente da área. Eu, quando aprendi o basquete, eu trabalhei com a árbitro que foi em 2 Olimpíadas. Voleibol, eu trabalhei com quem me ensinou foi a anotadora da Liga Nacional, que era de Campinas também. Handball, trabalhei com um árbitro que foi em 3 Olimpíadas. Então a gente tem um pouco de experiência, né? Tentaram me levar para o campo, mas o campo, eu não gosto muito do campo por causa da disciplina. Mas tentaram me levar uma época para o campo, eu não quis. No basquete eu não quis, porque eu queria o salão, é o que eu gosto do salão. Apesar que o salão está, infelizmente, com essas mudanças de regra, não está tendo muito mais graça como antigamente. Eu sou da época que os árbitros apitavam de calça branca, né? Acho ridículo o árbitro hoje apitar com bermudas, né?
a calça branca dava uma elegância e até uma postura melhor dentro da quadra, na minha opinião, tá? A bola pesada, você não podia fazer gol dentro da área. Tinha, na época, a arbitragem era 2 bandeiras e um árbitro. Hoje é 2 árbitros. Eu acho que nessa parte a mudança foi válida. E eu tô aí na luta, né? Eu espero poder. Ainda tô lúcido, eu quero ficar um bom tempo ainda no esporte. E o mais gostoso de tudo isso, eu faço muita amizade. Eu abençoe, tomara que o senhor continue bastante tempo no esporte. O senhor falou sobre estar conhecendo um pouco mais Minas. E o Gabriel, né, o senhor comentou que rodado com 66 anos, nesse pique, fazendo o trabalho do senhor direitinho ali. Como é que está sendo isso, dando essas passeadas? Como está sendo chegar aos 66 anos, ativa dessa forma, graças a Deus, fazendo seu trabalho e conhecendo cidades novas? Eu assim, Deus, eu sou, todos nós, né, a maioria, hoje eu vejo, a maioria tem sempre a proteção de Deus. Nas minhas orações eu sempre peço, não só para mim, eu peço para todo mundo, mesmo as pessoas que eu não conheço. E a gente também, não adianta a gente pedir as coisas, também se a gente não fizer. Eu me cuido, eu sou uma pessoa, eu não fumo, já começa por aí, graças a Deus, a minha saúde. Gosto de tomar minha cervejinha, maneirado, na boa, certo? Já fiz muita gandaia na minha vida, hoje, lógico, pela idade você dá aquela, né? Gosta de um forrozinho, que eu fiquei sabendo que vai ter um pagode na cidade aí, falei, pô, eu vou lá ver, porque eu participava muito disso, quando eu era mais jovem, né? Mas eu sempre respeitei, eu nunca fui de briga, certo? Eu sempre respeitando as pessoas, continuo respeitando, e eu gosto da simplicidade, acho que é isso que me ajuda. Deus me faz eu viver mais, porque eu gosto de pessoas simples, como vocês, eu vejo a batalha de vocês fazendo o trabalho que vocês fazem, até o seu trabalho que você faz e que você me mostrou, poxa, eu acho fantástico isso. Eu tinha hábito também, até hoje, por exemplo, eu trouxe a minha agenda, eu marco tudo, aniversário das pessoas para me mandar uma mensagem, dos meus irmãos, dos amigos, né? Eu marco tudo que eu gasto. Ontem fui lá no altar e fiz a minha fezinha. Marquei que eu gastei na fezinha. Os jogos de hoje, já marquei lá. Eu tenho agendas de casa guardadas e tudo que eu faço, como você, né, faz. Eu acho legal isso, cara. Eu sou dos antigos, tá? Tenho um computador em casa, mas eu prefiro fazer da forma, né, mais simples, né? Tradicional. Que nem hoje tem o negócio do Pix. É excelente você fazer pagamento. Eu estava até agora lá falando com o meu neto, caiu um dinheiro lá na conta lá, e ele está fazendo os Pix para pagar a galera, pagar a turminha lá que eu desse dinheiro, né? E mais as continhas da gente. Isso eu acho legal, mas eu falei, ó, manda os comprovantes, que agora eu chego, eu tiro os comprovantes, anexo junto com os boletos. E é assim que eu faço. Na minha empresa, hoje a gente tem a facilidade do Pix, lógico, o dinheiro é mais rápido para a pessoa que está precisando. Mas aí, naquela época, eu fazia valezinho para cada um. Eu tenho uma coisa, eu falo para todo mundo, quem já trabalhou para mim, que todo mundo conhece, aquela assistente famosa, Ana Paula de Oliveira, ela fez jogos comigo. Eu falo o autógrafo dela. O que é o autógrafo dela? É os valezinhos que ela assinava, que ela recebia de mim. Eu tenho guardado, tá? Só dando um exemplo. Então, conheci muita gente que o país todo conhece, né? Na arbitragem. Então, isso para mim é muito. Me faz bem, né? E o mais importante de tudo é a amizade que você faz. Estou aqui na cidade de vocês aqui. Nossa, conhecendo bastante gente, cara. Isso que é legal. Isso eu levo comigo. Pelo pouco que eu conheço o senhor, eu posso falar da minha palavra. Se o senhor for assim, toda cidade que o senhor for, o senhor vai fazer bastante amizade. O senhor é uma pessoa que parece ser, no dia a dia, assim,
Milton, muita gente boa, todas as conversas com a discussão foram muito agradáveis. Elogios à parte, estou voltando aqui. Você falou que já foi de liga, se eu tenho essa empresa de arbitragem, gostaria que você me contasse um pouquinho sobre os desafios de cada um, as peculiaridades de cada um, e como que foi o interesse do senhor para poder entrar em cada ramo desse, né? Logicamente o esporte em cima da curiosidade. Tudo começou, eu trabalhava no ramo de tintas, onde eu tive a felicidade de trabalhar em várias empresas boas, e vou falar uma coisa até meio desagradável de um lado, mas foi bom de outro. A última loja de tinta que eu trabalhei em Campinas era de um lojista aqui de Minas, de Contagem. Ele tinha 8 lojas aqui. O cara me tirou da loja naquela época para mim trabalhar para ele, para gerenciar a loja. Só que ele fez uma proposta para mim, eu achei um absurdo. Para mim, né? E acho que ele achou que eu não ia vender o que me indicaram. Ele achou talvez que o conhecimento que eu tinha era muito, né? Só que eu surpreendi ele. Deu comissão geral da loja para mim, uma porcentagem que era um absurdo. Se eu monto uma loja, eu não faria isso. Aí eu fiquei um ano com ele lá em Campinas, né? Uma loja em Campinas era dele, ele trabalhava com as tintas Luxford. Eu era especialista na tinta automotiva. E ele com 7 lojas em Contagem aqui em Minas. Eu não cheguei a vir aqui, nada, ele foi até mim. E um ano depois ele quebrou todas as lojas. Aí eu parei com tinta, eu fui para o esporte. Eu já estava no esporte, mas aí eu resolvi montar a empresa para mim trabalhar. Aí quando eu conheci prefeituras, né? Fiz muitos trabalhos para a região de Campinas, ali eu conheço todinho, todo mundo me conhece. Os meus papos eram com secretariado, até prefeito. Lógico, você tinha que fazer a licitação na época era um pouco mais maleável. Tinha os concorrentes, eu tinha, pelos contatos que eu tinha com o secretariado, eu disse, não, pega os campeonatos que eu garanto que, mesmo que você abaixar o preço, a gente dá um jeito. Sempre tem um jeito. Sem onerar a prefeitura, né, e tirando, porque eu também não gosto de coisa errada. Eu sou bem claro, eu acho assim, por quê? Por que eu vou tirar da prefeitura? Isso está tirando do povo. Então tem que ser aquilo que é justo. E eu sempre fui uma pessoa que paguei justo. Por isso que eu gosto do Gabriel. Eu tive a felicidade de conhecer a família dele todinha lá em Assis. Tanto que eu falei jogo lá, eu tenho feito jogos lá, que às vezes ele me chama, eu durmo na casa dos pais dele, tenho todo o acesso lá. Eu fico na minha. Tá? Eu acho que peguei a confiança, eu não vou perder nunca essa confiança. E aí, então, tudo que ele precisa, que nem esse final de semana, nós temos um jogo em 2 cidades que ele pegou. Quem arrumou ar para ele? Fui eu que arrumei, de voleibol. Inclusive, é final. Eu fiz o campeonato todinho com os caras. Agora, na final, tô aqui, mas não dá para ir. Hoje tem a final numa cidade chamada Sumaré, que é a cidade forte dele lá da região lá. Pô, hoje vai bombar lá. Eu era o cotado para só fazer a final, mas eu tô aqui com ele. Porque eu dependo desse trabalho hoje. Eu não quero mais mexer com a empresa, dá muita dor de cabeça, pulso, então não compensa. E outra, lidar com gente hoje está difícil. Pior coisa que tem. O ser humano está complicado. Mas assim, eu gosto do que eu faço, principalmente fazendo amizade, que mais você vê, TR está aí comigo, teve 2 que conheci agora. Já fiz a festa com a turma, aí eu falei, eu conheço o cara de Ribeirão. Eu trabalhei com fulano de tal, o cara foi da FIFA. Pô, você conhece? Eu falei, conheço. O outro lá é de Araraquara, mas estava em Campinas. Aí eu falei, eu conheço fulano, ciclano. Aí ele falou, pô, você... Mas por quê? Eu fiz muita amizade. Né? E assim vai, né? Tamo aí. Essa é a parte boa, tipo, do espelho aqui, o bate-bola dos 3.
gostaria que o senhor contasse para mim 3 jogos inesquecíveis que você puxar na memória aí, independente de época, independente de qual posição ali, tanto da liga, mexendo na liga, ou na arbitragem mesmo. O senhor participou de 3 jogos que o senhor não esquece. Eu não esqueço de um jogo na cidade de Artur Nogueira, onde eu morei 11 anos, que é lá próximo de Campinas. Lá tinha um campeonato de janeiro, rapidinho, né? Vinha times de fora, os caras bancavam. Eu era auxiliar, porque eu fui treinador também. Eu sou treinador formado pelo professor Ferretti, que já faleceu. Da federação ainda fui formado. Já foi treinador na cidade de Campinas, campeão por Campinas tudo. Eu fui como auxiliar técnico era um japonês que bancava, trazia nego de fora, tinha nego até da seleção brasileira. Aí chegou um belo dia, o treinador era um amigão, eu falo era porque ele já faleceu, o Zacarias. Aí ele falou assim, Paulo, eu não vou poder ir no jogo, você vai lá para mim? Eu falei, mas vou falar o quê pros caras? Porra, só tem nego da seleção ali, tinha 2 da seleção, um jogou, o outro tava jogando na seleção, e só nego craque. Ele falou, você não fala nada. Porque assim, ele era o treinador, eu auxiliava, eu estava aprendendo. Eu tinha meus 28 anos, 29. Pô, e achei uma coisa legal, sabe? E as outras coisas que eu lembro são finais do Paulista que eu fiz. Isso me traz recordações boas. Um ano de Liga Campineira, eu tinha um ano de federação, eu fiz a final do Paulista Interior, onde eu trabalhei com um árbitro que estava indo para a confederação, 2 estavam indo para a confederação e um estava indo para a FIFA. Um, inclusive, é de Ribeirão, que eu perguntei para o menino lá, que está comigo aí. Eu trabalhei com o Marquinho Índio, o apelido dele era Índio, né? Pô, você trabalhei, e eu fiz a final com ele. Pô, isso a gente guarda, né? Entendeu? E a minha caneta de ouro, que eu fui caneta de ouro da federação. Eu tenho até hoje a caneta de ouro. A caneta de ouro é o troféu do melhor do interior. E eu fui considerado o melhor do interior naquele ano. Apesar que eu achei que eu não merecia. O ano que eu merecia, não me deram. Mas, fala o quê, né? Três estádios, aí ginásio, campo, que o senhor foi também lá trabalhar, e marcaram essa turma também. Ginásio foi jogos regionais em Taquaritinga, eu fiz uma final Araraquara e ginásio lotado, que ginásio lotado é gostoso, né? Nossa Senhora! E eu não lembro se foi Araraquara e Ribeirão, não lembro que. Araraquara foi para a final, outro que eu não me recordo agora. Ginásio lotado, eu fui escalado para a final. E eu fui também. Teve um jogo que marcou minha vida. Pulo do Gato e Corinthians. Pulo do Gato é o time forte da cidade de Campinas, que eu vi nascer. E essa época o diretor da federação me ligou, me chamava de Paulinho. Eu tinha um árbitro que era de ponta. E nesse dia o árbitro não podia ir. E o Corinthians estava em 4º lugar da Liga Nacional. Quem estava no banco? O PC, que é chato que não sei o que, né? Que depois foi treinador da Ferroviária no futebol profissional. Tinha uns 3 jogadores da seleção brasileira lá, Paulinho japonês, tinha acho que o Cime, sei lá. E o time de Campinas ganhou 2-0 dos caras. E os caras não aceitavam. E pra mim foi uma glória, porque eu pus 2 moleques novos pra apitar, porque eu que escalava. Quando chegou lá, falou, mas você é louco. Eu falei, não sou louco, eu confio neles. Mataram a pau. Excelente. O espaço é seu, deixe um abraço para quem se quiser mandar aí. Muito obrigado. Eu agradeço aí de ter sido convidado para dar essa entrevista, né? E fico muito feliz aqui a cidade é maravilhosa, estou gostando, né? E mais uma cidade aqui das Minas Gerais, né? E espero voltar mais vezes aí com vocês. Gratidão. Fique à vontade para sempre, se quiser voltar, as portas estão abertas.